Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para o Oráculo do Dia, a sua meditação diária da Palavra de Deus. E hoje vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Na verdade, vamos ler do 9 até o 11. Diz assim, ó. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros, e refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com gente ou com alguém assim. Irmãos, estamos falando de um assunto muito importante dentro dessa semana, e hoje, terça-feira, né? Vamos falar sobre os impuros. Existem dois tipos de impuros, né? No cenário que a gente vive. O primeiro são os ímpios, são aqueles que não têm temor a Deus, são aqueles que não têm relacionamento com Deus, e a Bíblia fala que nós não devemos ter comunhão com gente assim. Comunhão é o sentido de concordar com o que essas pessoas fazem. Comunhão é no sentido de se associar a isso, né? De ter a palavra mais clara e mais próxima à palavra comunhão seria concordar. Não podemos concordar. A segunda coisa, o segundo tipo de impuros que tem são aqueles que se dizem cristãos e vivem dentro dessa prática. Paulo está se referindo a esses impuros quando ele menciona aqui no verso de número 9. No verso de número 9, 10 e 11, e isso está bem explicado aqui dentro. Por que não devemos ter comunhão com os impuros que se dizem cristãos, mas vivem uma vida, né, de não cristãos, uma vida entregue ao pecado? Por que nós devemos nos afastar dessas pessoas? Porque elas são hipócritas. Elas se dizem cristãs, elas se dizem irmãos, mas não vivem como irmãos. Então, pessoas desse tipo, elas são más influências, elas são pessoas mau caráter, porque se a pessoa tivesse ao menos consciência, né, ela se afastaria da igreja, se afastaria do convívio eclesiástico, mas não, ela se diz crente e vive uma vida de pecado. E a Bíblia diz: não devemos nos associar, não devemos ter comunhão e, pelo contrário, devemos afastar tal pessoa do nosso meio. Então, se você conhece alguém que se enquadra nesse perfil, ou se você mesmo está lutando contra uma vida de pecado, né, contra uma vida imoral, você precisa se arrepender disso e abandonar essa prática para você poder ter comunhão com Deus. Você precisa escolher e preferir ter comunhão com Deus do que preferir viver uma vida de pecado. E se você é alguém que anda nos princípios bíblicos e anda em santidade, e conhece alguém que está numa vida de imoralidade sexual, é crente, mas está numa vida de imoralidade sexual, você precisa chegar com essa pessoa e expor tudo isso a ela, que ela precisa abandonar essa vida, que ela precisa mudar, que ela precisa rejeitar tudo isso e se voltar para Cristo. Agora, se essa pessoa prefere viver uma vida imoral e uma vida de pecado, de imoralidade sexual, você precisa se afastar dela. Porque não dá para você ter associação com uma pessoa nesse tipo. Você já expôs a ela o que ela deve fazer, o que é certo, e ela prefere viver no pecado, então se afasta, meu irmão. Se afasta, porque isso não é um bom sinal. Essa pessoa não está expressando que ela ama a Deus, escolhendo o pecado. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém.